Olá, me chamo Liana Messer de Rezenda, sou acadêmica do quinto ano do curso de Ciências Biológicas Licenciatura, pelo Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, o CCBS, e meu PIBIC é o PIBIC-AF, de Ações Afirmativas, pela Fundação Araucária. O meu orientador é o prof. Dr. Luiz Francisco Angeli Alves e o meu trabalho se intitula como avaliação do fungo Beauveria baciana, União S76, contra o percevejo Nesara viridula hemiptera bendatomite. A soja é uma mercadoria de grande demanda no nosso país. Por possuir um alto teor proteico, é utilizado tanto na alimentação animal como na alimentação humana. Porém, existem diversos fatores que podem ocasionar a redução dessa produtividade, como as pragas agrícolas, né? Como, por exemplo, os percevejos, o quistozeros e o Nesara viridula, que tem uma ampla distribuição pelo Brasil inteiro, porém aqui na nossa região tem uma grande incidência. Como forma de controle dessa praga, como forma de redução populacional, é utilizado o controle químico, porém o controle químico ele apresenta diversas desvantagens. Ele pode ocasionar diversos prejuízos ecológicos no ecossistema, prejuízos também na saúde humana. Por isso, o controle biológico de pragas vem crescendo atualmente, principalmente os fungos entomopatogênicos. Foi selecionado em 2021 por Silva Santana e colaboradores o fungo o isolado Unioeste 76 contra o percevejo Euquissozeros, né, o percevejo marrom da soja, como o mais virulento para essa espécie. Porém, os fungos entomopatogênicos possuem uma vasta variabilidade genética, ocasionando assim uma especificidade muito grande, que justifica a realização desse trabalho. Dessa maneira, o objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade do fungo Beauveria baciana Unios 76 contra os ovos e contra o percevejo adulto do Nesara viridula, a fim de gerar informações que serão primordiais para o controle de praga. Os insetos então foram coletados e estabelecida uma criação no Laboratório de Biotecnologia Agrícola da UniOeste do campus de Cascavel, em gaiolas plásticas teladas, em sala climatizada a 26 graus de temperatura. Como fonte de alimento, era utilizado sementes de girassol, amendoim, soja, vagens de feijão e ligustro. E como fonte de hidratação e umidade para o local, era colocado chumaços de algodão umedecidos com água destilada. E para a oposição, eram colocadas plantas artificiais no interior das gaiolas, que simulavam então as plantas no ambiente natural, e era retirada essas plantas a cada 3 dias. A partir da criação de insetos já estabelecida em laboratório, foi produzido então o isolado Unioeste 76. Ele foi produzido em placas de Petri com meio específico para produção de conídeos, que é o meio ME, e essa matriz utilizada do isolado Unioeste 76 foi pego da coleção de fungos do laboratório. Então, a partir dessa produção, foi colocado as placas para incubar durante 7 dias a 26 graus de temperatura. A partir desses 7 dias de incubação, as superfícies das placas foram raspadas e foram colocados para secar em sílica gel e depois houve o peneiramento, que a peneira é essa que está demonstrada na imagem. A partir então desses 7 dias de incubação, com a raspagem, a secagem, o peneiramento do isolado, houve então o bioensaio. O bioensaio aconteceu com duas concentrações diferentes. Um na concentração de 1 vezes 10 na oitava conídeos por ml e o outro na concentração de 1 vezes 10 na nona conídeos por ml. E para cada concentração houve a separação de 20 ovos com 4 repetições e de 15 insetos adultos também com 4 repetições, mais um grupo controle à parte. Para os insetos adultos, foi pulverizado 1 ml da suspensão e depois da pulverização eles foram separados em recipientes plásticos com tampa telada e foi colocado a dieta que já é fornecida para a criação e eles foram alocados em sala climatizada a 26 graus de temperatura.
Já para os ovos, foi pipetado 1 ml da suspensão, a fim de não ocorrer a dispersão desses ovos, né, por causa da pulverização, por isso que foi pipetado. E depois da pipetagem dessa suspensão, os ovos foram postos em placas de Petri, também em sala climatizada. E foi feita a avaliação desses insetos adultos e desses ovos durante 10 dias. Lembrando então que no grupo controle dos insetos adultos e dos ovos não foi pulverizado e pipetado as concentrações, e sim água cultura em 80 a 0,01%. Então, para os resultados, a gente tem que a viabilidade dos ovos manteve-se, cerca de 82% mantiveram viáveis, mesmo com a aplicação da suspensão de 1 vezes 10 nanonaconídeos por ml. Quando a gente analisa a mortalidade dos adultos, a gente tem que teve uma mortalidade total de 21%, mas na mortalidade confirmada pelo fungo não houve nenhuma morte confirmada. E quando a gente analisa a aplicação nas concentrações, a gente teve que uma mortalidade total chegou a 33%, sendo que na mortalidade confirmada chegou apenas a 10%. Então, quando a gente compara a mortalidade do Nesara viridula e do Euquisto zeros pelo isolado Beauveria bassiana Union S76, a gente tem que para o Euquisto zeros essa mortalidade chega a 90%, sendo que do Nesara viridula ele chega a 10%. E essa divergência de resultado, né, se dá pela variação genética de cada isolado, ou seja, se o isolado ele não tem enzimas e toxinas que fará ele causar a degradação da cutícula do inseto e a penetração, essa patogenicidade acaba sendo baixa ou acaba nem ocorrendo. Quando ele tem essas enzimas e toxinas, ele consegue aderir, né, degradar a cutícula dele e acabar penetrando e colonizando um inseto, acaba causando esse efeito patogênico muito maior. Quando a gente analisa o efeito do fungo no ovo, a gente viu que não ocorreu a inviabilidade do ovo, né? Cerca de 82% continuaram viáveis. E isso também foi observado por Oliveira em 2017, com a aplicação do Beauveria bassiana no Euquisto zeros, no qual não acabou sendo verificado esse efeito ovicida nos ovos, né? Deixando assim eles viáveis, não ocorrendo essa inviabilidade. Então, conclui-se que o fungo Beauveria bassiana Union S76 não apresentou atividade sobre os ovos de Nesara viridula. Contudo, ele se mostrou patogênico, mesmo com uma mortalidade baixa, para o inseto adulto do Nesara viridula em ambas as concentrações testadas. Quero agradecer à UniOeste, à Fundação Araucária, ao Laboratório de Biotecnologia Agrícola, ao Prof. Luiz, por sempre estar apoiando nas nossas pesquisas. Obrigada.